Olhando os preços dos ativos hoje, né, pô, a gente tá hoje com a Selic a 15%, que é uma barbaridade, mas é o que é. Você falou anteriormente, né, quando o juro tá alto, é péssimo para captar, é difícil, né, mas geralmente é um momento bom para se investir. A gente tá com o juro alto já há bastante tempo e até poucos meses atrás, os fundos imobiliários em geral, os fundos listados, fundos de infra, fundos agro, estavam bem mais descontados, mas deram uma recuperada boa para vários deles. Mesmo com a Selic ainda nas máximas, né. Olhando os preços dos ativos em geral, né, vocês como gestor lá tendo exposição a fundos de propriedades, fund of funds, fundos de crédito, eh, como que tá para investir hoje? Como que os É. preços estão? Samuel, de um modo geral, as coisas que estão listadas, os ativos que são listados, e lembra que a gente faz investimento tanto em ativos listados como não listados, né? Tá. Eu posso comprar um terreno, né? E aí tem fundos, cada fundo tem o seu mandato, seu regulamento e que permite você fazer determinados tipos de investimento. Perfis diferentes de investidor, aqueles que querem renda mensal, aqueles que não precisam de uma renda mensal, tal. Mas de um modo geral, os fundos listados e as ações listadas estão muito baratas, tá? É, a Mesmo gen com essa recuperada boa que mesmo deu com aí essa nos últimos recuperada, meses. mesmo com essa recuperada, você tem muito fundo sendo negociado muito abaixo Do valor do patrimonial. valor patrimonial, e eu sempre gosto de comentar do custo de reposição. O que que é o custo de reposição? É quanto custa para você construir de novo aquele imóvel, aquele terreno, a obra e as licenças todas que você tem que pagar para a prefeitura, né. Por que que isso é importante? Porque no médio e longo prazo, num país que cresce minimamente, se o custo de reposição sobe muito, em algum momento os aluguéis também vão ter que subir, porque Perfeito. ninguém vai construir um novo imóvel Se se não alugar tem uma sim. perspectiva de alugar por um aluguel, um preço condizente àquele novo custo. E a gente viveu, pós-pandemia, uma um aumento muito substancial do custo de construção, Perfeito. né. Um apartamento, um prédio residencial em São Paulo custa hoje, 40% a mais, 50% a mais do que custava em 2019. Um galpão, que é uma obra mais rápida, onde o peso dos materiais é mais forte do que a mão de obra, esse aumento é ainda maior. Você tem um aumento de 70%, 80% no custo de construção, né. Cara, é uma loucura, né. Então, você, eh, você tem hoje fundos listados que são negociados com um desconto muito grande. De um modo geral, isso vale para shopping, isso vale para escritório, o mais descontado de todos, logístico, um pouco menos descontado, mas também você consegue comprar coisas muito baratas. Fundos de crédito, não aqueles tanto indexados a CDI, Uhum. mas especialmente os indexados à inflação, como você tem hoje uma Selic muito alta e uma inflação tentando controlar uma inflação, mas você tem uma NTNB hoje longa aí a IPCA mais 7, 7 alguma coisa, você tem hoje uma preferência maior pelo CDI do que pelos instrumentos indexados à inflação, né? Uhum. O investidor é muito curto prazista, Sim. né? Então você tem fundos de crédito, fundos de papel indexados a IPCA sendo negociados com muito desconto. Hoje você compra um fundo que faz investimentos high grade, né, de Baixo risco. baixo risco de crédito, uma sobregarantia muito grande do que de garantia real, um bom fluxo de recebíveis, que também é garantia da operação. Você compra isso a IPCA mais 10. Fundos que têm liquidez em bolsa, que não liquidez de uma blue chip, de uma ação, mas fundos que negociam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais por dia. Fundos que, especialmente para o investidor pessoa física, ele monta e Liquidez desmonta a boa. Sim. posição à vontade. Mas ele tem a tal da volatilidade, né? Então, mesmo sendo um fundo de papel, mesmo sendo uma renda fixa, ela varia, né? Como é absolutamente normal. Mas você tem coisas muito baratas. No ambiente fora da bolsa, os preços nunca reagem de maneira tão instantânea, tão Uhum. rápida, né. Então, o que você vai percebendo é à medida que o juro vai ficando alto por mais tempo, você começa a aparecer, um vendedor mais motivado, né. Ele começa a precisar vender, Uhum. né. Então, também é um ambiente que a gente tem conseguido fazer negócios muito legais, nesse ambiente ilíquido. O que a gente mais tem feito, por exemplo, são permutas.
Explica um né. pouco A como que permuta eu funciona. compro um terreno e eu troco esse terreno com o incorporador, por um percentual das vendas do projeto. Então, suponha que eu compre um terreno para fazer um prédio residencial e eu falo: "Olha, incorporador, eu quero que você toque esse negócio, mas Uhum, eu vou ficar com 40% das vendas deste projeto para mim". Por que que a gente tem feito muito isso? Muito aprendizado, você falou do que eu já vivi, de juro baixo, juro alto, o Brasil indo bem, indo mal. A gente aprendeu que, eh, o maior risco que a gente tem numa construção é estouro de obra, tempo de aprovação na prefeitura e quando a velocidade de vendas cai muito, porque o comprador de imóvel está muito machucado, que está uhum. ligado a um problema estrutural do país normalmente. Então, quando a gente troca o terreno por um percentual das vendas do projeto, eu estou diminuindo muito o meu risco. Eu não estou na última linha da incorporação. Perfeito. Eu não dependo do lucro do Você depende da projeto. receita. Eu dependo da receita do projeto. E além disso, a gente coloca uma série de cláusulas que essa permuta vai se assemelhando muito a uma dívida quase. Então, dependendo do prazo de aprovação, dependendo de uma série de coisas, eu tenho inclusive uma cláusula de vencimento antecipado que eu posso receber meu dinheiro de volta corrigido por um valor mínimo. Olha Então, só. a gente vai tentando fazer negócios que eu até costumo brincar que muito do que a gente faz no mercado ilíquido poderia ser um special situation, né? Um fundo de special sits, como o mercado fala. Um negócio que tem um olhar específico daquele projeto. Uhum. Eu estou muito fora do risco macro, eu tenho uma possibilidade muito grande de extrair ganho daquilo, independentemente no Brasil ir bem ou não. Interessante. No final do dia é como se o incorporador estivesse comprando o seu terreno, pagando a prazo com o percentual da receita que ele for receber com as É vendas. exatamente isso. Não deixa de ser uma operação de dívida, você É, está dando crédito para ele, né, em ele troca da garantia dos imóveis. é isso, eu posso pedir aval dele. Uhum. Fala: "Puta, mas e se esse projeto for embargado?". Pô, eu quero aval, Tá, não só da empresa, da SPE, né, da Sociedade de Propósito Específico, é uma empresa única para desenvolver aquele projeto. Eu posso ter aval da holding dele, tá. que é a dona dessa SPE. Posso ter aval na pessoa jurídica, posso ter aval na pessoa física também. Então a gente vai estruturando para ter mais garantias. Um outro negócio que a gente tem feito muito, e isso é muito aprendizado lá de fora também. Quando você olha um projeto lá nos Estados Unidos, você tem a estrutura de capital dele. O que que é a estrutura de capital? É, pô, quem botou o dinheiro lá para fazer aquele projeto acontecer? Tipicamente, você tem um grande banco que empresta o dinheiro, o primeiro dinheiro para financiar uma obra, esse aí é chamado crédito sênior. Ele Uhum, é o primeiro a receber. Embaixo dele, você tem normalmente um segundo cara que emprestou, um gestor, um fundo, uma seguradora, qualquer investidor, emprestou um dinheiro que é dívida, mas está subordinado a esse crédito sênior. Lá se der fora, problema, paga primeiro o banco, o que sobrar paga esse investidor. perfeito, isso é a dívida mezanino. Uhum, Entre a dívida e o incorporador, você tem a figura de um que lá fora chama-se de preferred equity, aqui a gente traduz para retorno preferencial, uhum, que é o quê? Não é uma dívida. Só que depois que você pagar tudo que você emprestou para o banco ou para o investidor de dívida, o meu dinheiro vem antes que o seu incorporador. Então, você não vai colocar isso aqui como uma dívida no seu balanço. Eu sou teu sócio no projeto. Só que o meu capital volta antes que o seu. E em troca disso, eu aceito um retorno inferior ao seu. como se fosse um acionista preferencial? Um acionista preferencial. E aí você tem todo um pacote de governança. A gente, quando faz isso, pô, a gente participa das decisões estratégicas do negócio, Uhum, quem vai ser o construtor, ou por quanto vai vender aquele apartamento, ou se não for um residencial, for outro, se for um galpão, a gente por quanto vai alugar, quem vai uhum. construir, enfim, toda a estrutura de governança a gente sempre participa. Então, hoje a gente tem conseguido fazer retorno, Samuel, algo assim como IPCA mais 15, a IPCA mais 20, com esses investimentos que sempre tem algum tipo de proteção. Você diz os lá O fora, retorno preferencial aqui, tá. o retorno preferencial ou a permuta, Nessas estruturas de permuta.